A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos, é o estudo de número 2. Você coloca o poder do Evangelho de Cristo, é o título, o poder do Evangelho de Cristo. Vamos estar meditando no capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 17. Então, vemos que Paulo ele está escrevendo essa carta aqui para os romanos, local onde ele ainda não tinha estado, ele não conhecia as pessoas, ele não é o fundador desta igreja, mas ele está preparando a sua ida, está se comunicando com esses irmãos. E olha que interessante, Paulo ele já conhecia a fé daqueles irmãos, e não só Paulo, como todas as outras pessoas em volta sabiam a fé desse povo. Diz assim: antes de tudo sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Ou seja, era um povo de fé, era um povo que estava alicerçado na fé. Talvez no livro de Atos, lá no capítulo 2, a descida do Pentecoste, diz que ali existia muitas pessoas, ali judeus, que vinham, que eram também de vários lugares. Existia muitos que tinham vindo de Roma no dia do Pentecoste e depois voltaram. Talvez dali pessoas cheias do Espírito Santo voltaram ali e iniciaram a igreja. Não sabemos quem foi que fundou essa igreja, mas sabemos que era um povo de fé. Nessa época, a igreja ela era dividida em várias casas. Nos últimos capítulos aqui do livro, vamos ver Paulo saudando cada casa, ou seja, como se fossem grupos familiares, grupos, células reunidas, onde que as pessoas congregavam aqui em Roma. E agora Paulo está declarando que sabia muito bem da fé que eles tinham, e a ansiedade de Paulo está ali. E olha só que interessante, no versículo 11: anseio em vê-lo a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-lo. Ele sabia a necessidade dos dons espirituais. Nós vivemos no tempo da graça, e no tempo da graça é o tempo dos dons espirituais. Se faz necessário para podermos ser edificados, para podermos crescer também, para podermos edificar. Era esse o propósito de Paulo, estar ali e se mover também através dos dons espirituais. Ele declara assim: isso é para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha Deus, olha só que tremendo. Versículo 15. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo ele sabia que esse povo aqui já era salvo, já tinha fé. Mesmo assim, a prioridade dele era pregar o evangelho. Como pregar o evangelho para quem já é salvo, né? Paulo ele sabia que o propósito das escrituras, que o propósito de Deus é que o evangelho de Deus seja pregado. Ele sabia o poder que há na pregação do evangelho. Quando a igreja para de pregar o evangelho, quando a igreja começa a ensinar muitas outras doutrinas, ela pode esquecer o principal, que é exaltar o nome de Jesus, que é glorificar o nome de Jesus, que é mostrar às pessoas, né, que a verdadeira fé está totalmente no sacrifício de Jesus. Ou seja, Paulo estava lá com a mensagem preparada: pregar o evangelho de Cristo. Aí declara assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeus como de gregos. Ele sabia que o poder de Deus se manifesta na pregação do evangelho. E o evangelho, que as boas novas, ele libera o poder de Deus. E agora ele declara aqui, ó: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Ele sabia que ele pregando o evangelho é revelada a justiça de Deus. Deus é justo, como ele justificou as pessoas, como que ele perdoa as pessoas, né? Nós vamos entender isso no livro de Romanos, a justiça que vem de Deus, que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Olha que tremendo esse versículo. Esse versículo é tão importante porque sabemos que aqui nesse período eram os pais da igreja, ou seja, os primeiros apóstolos estavam cuidando da igreja, estavam alicerçando a igreja, estavam ensinando a igreja, estavam defendendo a fé, estavam repreendendo todo tipo de heresia, de seitas, de ensinamentos equivocados. Mas depois se passa muito tempo, né? E depois de séculos, agora em 1500, vemos que o imperador do Império Romano, Constantino, ele torna a igreja, ele torna o cristianismo oficial aos romanos, ou seja, ele une a parte política, a parte religiosa, e ele deixa o cristianismo como a religião principal de todo o mundo. Então, ou seja, as pessoas são agora religiosas, e ali agora a política andando juntamente ali com
com a crença, isso não é nada bom, e vemos que por causa disso foi levantado papas, foi levantado impérios, foi levantado certas doutrinas, e aí agora em 1500, olha só que importante, 1517, um monge chamado Martinho Lutero, ele era um padre, né, um monge ali, e ele estava também seguindo toda aquela religiosidade, e ele se depara uma vez que ele vai para Roma, e agora ele vê aquelas construções, aquele luxo, estavam sendo vendido indulgência, que era um documento que liberava as pessoas do inferno, que perdoava as pessoas em troca de dinheiro. As pessoas compravam o perdão dos seus pecados e tantas coisas que ele viu que estava errado. As pessoas não oravam mais, as pessoas não tinham acesso às escrituras, não era o idioma que as pessoas falavam, as escrituras. Então agora vemos que Martinho Lutero se depara quando estava subindo numa escada ali, esse versículo, o Espírito Santo revela ao seu coração: o justo verá pela fé. Então ele entendeu que o que ele estava fazendo era por religiosidade. Ele queria se justificar, ele era um religioso. O religioso, ele acredita que sendo uma pessoa boa, ele vai ser justificado pelas suas obras e ele está bem com Deus. Ou seja, ele tentava ser a melhor pessoa possível, ele tentava fazer tudo direitinho, mas agora esse versículo nasce no coração dele, o Espírito Santo revela que o justo só pode ser justificado pela fé. Foi exatamente esse livro, Romanos, que abriu o entendimento dele, e agora ele vai lá, ele escreve 95 teses, coloca ali na porta daquela catedral, daquela igreja lá, dizendo tudo que aquela prática, daquela religiosidade estava fazendo, e dali começa agora os protestantes, né? Estão protestando contra aquele império, e ele estabelece, né, algo que é totalmente claro, quando nós temos acesso à palavra, né? Ele determina essas teses que a Bíblia é a única que é a palavra de Deus, sendo que nada tem mais autoridade que a palavra de Deus. Ele também declara que a salvação é apenas por Jesus e nunca por obras. Ele também defende que a soberana graça, ou seja, só Deus com a sua graça pode nos perdoar de qualquer erro, de qualquer falha, a todos. A justificação somente pela fé, e também que toda a glória só pode ser dada a Deus e nunca aos homens, nunca a uma igreja, nunca a pessoas, né? Então aqui, por causa desse livro romano, realmente o poder de Deus, o Evangelho tem poder de despertar, de um versículo transformar um coração, que veio transformar muitos pensamentos, e hoje somos cristãos, estamos comemorando aqui 500, né? Vamos comemorar agora 503 anos agora, dessa reforma que começou com esse versículo que avivou o coração aqui de Martinho Lutero, 1500 anos depois praticamente que Paulo tinha escrevido essa carta. Aquele versículo foi um versículo chave para transformar. Esse é o poder da palavra de Deus. Basta uma palavra, pode transformar. Assim, Jesus continua sendo o mesmo. A palavra é dele, ele tem esse poder de transformar. Amém? Então receba isso no seu coração. Olha a importância de meditar na palavra, de conferir se tudo que estamos aprendendo tem base bíblica e o que a palavra de fato quer nos revelar, amém? Ou seja, aqui está dizendo que só o justo virá somente pela fé, e que a justiça, né, de Deus, do princípio ao fim, será por fé, amém? Que você possa ser essa pessoa cheia de fé, sempre na palavra do Senhor, amém? Deus te abençoe, e até amanhã estaremos aqui no próximo estudo, em nome de Jesus.